E vamos falar sobre os benefícios do uso da língua de sinais no autismo, né? Então, vamos começar a incentivar aí vocês a cada vez mais entender como é importante a gente ter esse recurso valioso ao nosso favor para poder cada vez mais propor oportunidades de comunicação para os nossos pacientes autistas. Opa, deixa eu voltar. Tá, então vamos falar aí. Os benefícios do uso da língua de sinais em crianças autistas. Assim, é claro que eu já passei para vocês um pouco dos estudos, né? Eu passei 3 estudos, na verdade, mas existem muito mais estudos, e eu vou deixar alguns para vocês poderem ter como leitura de recurso, de suporte mesmo, para a gente cada vez mais enfatizar o quanto é importante esse benefício, tá? Então, o uso da língua de sinais, tanto em crianças ou em adultos, tá? Lembrando que hoje a gente tá começando a ter muito diagnóstico tá tendo muito diagnóstico em adultos autistas, né? Inclusive, eu sou uma delas que tive o diagnóstico tardio. E eu observo, por exemplo, se eu pensar em mim, o quanto que a língua de sinais me favorece para eu conseguir me expressar. Eu sempre tive dificuldade em me expressar, eu sempre tive dificuldade em reconhecer, ainda tenho dificuldades muitas das vezes em reconhecer sentido duplo, em entender algumas piadas. Então, assim, às vezes eu me perco, mesmo tendo melhorado muito essa questão, eu ainda tenho muita dificuldade. E anteriormente eu tinha muita dificuldade de conseguir me expressar. Hoje ainda tenho um pouco? Tenho. Mas hoje eu estou muito melhor porque fiz muito tempo de terapia e ainda faço acompanhamento. Então, assim, eu percebo que muito antes do meu diagnóstico, eu já tinha uma facilidade em aprender a língua de sinais e eu nunca sabia o porquê e nunca associei ao meu diagnóstico até então. Então, eu me coloco nesse posicionamento, eu tenho um poder de fala nesse momento para poder relacionar que o quanto é importante aprender a língua de sinais para poder se expressar. E muitas das vezes, eu lembro até hoje, quando eu fazia o curso, que conforme eu fui desenvolvendo a fluência, eu sinalizava, assim, coisas, alguns sentimentos que verbalmente para mim não daria jamais para poder falar, sabe? E dentro da língua de sinais eu me sentia segura. É como se o visual para mim me trouxesse um conforto e segurança. E aí eu penso que eu sou uma adulta, eu sou verbal, né? E tenho as minhas limitações, dificuldades, e eu vejo o quanto que a língua de sinais me favoreceu e ainda me favorece. E eu fico pensando, se para mim que tem o verbal já me favorece, imagina esse recurso para uma criança que tem uma dificuldade, que tem uma necessidade complexa de comunicação. Imagina um recurso poderoso que a gente pode poder auxiliar. Então, eu sempre vou bater no pé, porque assim, eu vivo isso. E se eu vivo isso, eu sei que outras crianças vão poder ter esse reconhecimento, essa aceitação de poder se expressar como esse recurso da língua de sinais, tá? Eu acredito muito nesse recurso da língua de sinais, começando por mim. Então, já começa por aí, né? Então, vamos lá. Um dos benefícios do uso da língua de sinais no autismo é a facilitação da comunicação, né? Ou facilita a comunicação. É como se, assim, muitas crianças ou muitas pessoas, né? Eu vou colocar muitas pessoas para a gente enfatizar tanto crianças quanto adultos. Então, muitos adultos têm dificuldade com a linguagem verbal, né? Então, se a gente pensar nisso, muitas das nossas crianças e muitos dos adultos, inclusive, que são autistas, têm dificuldades com a linguagem verbal. E o que pode levar a isso? A muita frustração, né, dificuldade de se expressar, e isso pode vir associado a algum comportamento inadequado, porque logo se eu não consigo me expressar, logo eu fico irritado, logo eu acabo tendo algum comportamento que não é tão adequado dentro da nossa sociedade. E a língua de sinais, o que ela vai fazer? Ela vai oferecer uma alternativa visual e gestual que pode ser mais acessível para algumas dessas pessoas.
A língua de sinais pode ser para todos os autistas? Depende, eu não sei, eu não gosto de dizer todos, porque cada um tem o seu funcionamento, certo? Mas eu acredito que para boa parte das nossas crianças autistas que necessitam desse suporte visual, pode ser sim um recurso valioso. E aí é no nosso meio terapêutico que a gente vai conseguir entender se essa criança pode ser beneficiada ou não pela língua de sinais, tá? Porque como é um recurso visual e logo as crianças autistas necessitam muito desse suporte visual, pode sim um recurso ser um recurso valioso aí para nós. Um outro benefício, né, que a língua de sinais pode favorecer é a redução da frustração, tá? Eu já vivi isso durante as minhas sessões em que eu segui o sinal, o quanto que o meu paciente diminuiu as frustrações quando apresentado o sinal. É como se desse uma oportunidade para aquela criança de entendimento e a gente pudesse dar a ela uma voz, mas não é uma voz falada, é um visual que ela consegue compreender e se sente compreendida. Então é uma coisa um pouco louca que eu sinto isso nas sessões. Dá certo e por isso que eu estou trazendo para vocês, porque é uma experiência gratificante quando a gente leva esse recurso e quando a gente tem esse retorno dele com os nossos pacientes. Aqui eu fui colocando, gente, porque assim, se a gente começa a ler sobre isso, parece muitas informações importantes e positivas, tá? É muito difícil, acho que eu só li um estudo que eu vou deixar também para vocês, eu não vou só colocar coisa boa dos estudos, tá? Eu li um estudo que eles deram um pouquinho de conflito, que eu também vou deixar para vocês, que eu acho que é importante colocar vários tipos de estudo. Mas o importante é que a maioria deles relatam uma melhora incrível na comunicação da criança, tá? Então, melhora nas habilidades sociais, melhora no desenvolvimento cognitivo e linguístico, porque uma vez que essa criança está se sentindo compreendida, logo ela vai diminuir bastante os comportamentos e logo o que é bom começa a favorecer um pouquinho mais, né? Então, essa criança passa a ter um desenvolvimento um pouco mais assertivo dentro da nossa sociedade. Gostaria de contar para vocês um caso de uma colega que é fono e ela tem um paciente que ela está usando a CAA, está usando o dispositivo de alta complexidade com o paciente dela e ela relatou que é uma criança assim que tem muita ecolalia e repete várias e várias vezes, e isso a gente sabe que acaba até causando uma certa irritabilidade até de quem está próximo dessa criança. Eu fico imaginando, de repente, uma situação dessa numa escola, ou em casa, o tempo inteiro dessa criança tendo essa ecolalia. E ela já tinha tentado várias estratégias para tentar reduzir essa quantidade de ecolalia que esse paciente dela tinha, usava modelagem na comunicação do CA, usava várias estratégias e mesmo assim não dava certo. E o que ela pensou? Opa, eu vou utilizar algum sinal da língua de sinais e vou tentar utilizar alguma estratégia para ver se vai dar certo ou não. E ela utilizou 2 sinais. Ela utilizou o sinal de esperar e o sinal de depois. E aí ela foi começando a utilizar. Seria até interessante eu pegar o relato dela, né, e deixar com as palavras dela aqui depois, que quem sabe depois eu adiciono na plataforma para vocês terem como um caso que deu certo utilizando a língua de sinais. E aí ela começou a modelar esse recurso durante a sessão. Espera. E aí a criança começou a olhar para ela, a parar de repetir várias e várias vezes. E ela conta que diminuiu assim absurdamente a ecolalia daquela paciente que ela atendia. Então, olha só como que um recurso. O único sinal que ela utilizou e depois ela passou para 2, né? Mas ela começou com esperar e depois, né? Então, esperar.
Então, quer dizer, espera o momento certo, espera. E ela utilizou e a criança internalizou muito melhor do que, às vezes, só a modelagem do CAA. Então, por isso que eu falo que é importante a gente ter vários recursos e entender e saber utilizar esses recursos no momento certo, né? Quem sabe se ela ficasse nessas tentativas de usar outras estratégias e mais outras estratégias e não dá certo, e de repente ela pensou, não, eu vou utilizar o sinal. E aí deu certo o sinal. Essa criança diminuiu essa ecolalia e eu achei super interessante que olha só que recurso. Então, até dentro da ecolalia, a gente pode estar utilizando esse recurso da língua de sinais para a gente poder amenizar aí, né? E essa criança poder ter esse entendimento do que é para fazer naquele momento. Então, é esperar, é esperar. Você vai ter depois? Depois. Depois. Então, o quanto que é importante esse entendimento para essa criança e o quanto que favoreceu o desenvolvimento dela, porque imagina ela continuar com aquela ecolalia. Contínuo. O que essa criança necessariamente vai absorver de conteúdo e de desenvolvimento necessariamente dito? Quase que nenhum, né? E olha só, inserindo um sinal, o quanto que conseguiu de recurso favorável, né?